Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o clima na casa de Bia estava tenso. Tomada por uma mistura de raiva e frustração, ela destruiu as fotos que Beto havia tirado para a campanha publicitária. Cada imagem cuidadosamente planejada por ele foi rasgada ou jogada no lixo. Para Bia, aquelas fotos representavam algo que ela não queria ser, uma imagem moldada por expectativas alheias. Beto, ao descobrir o estado das fotografias, ficou em completo desespero. A campanha era crucial para sua carreira, e ele sabia que refazer todo o trabalho levaria tempo e esforço que não tinha. Enquanto isso, Edu enfrentava seus próprios dilemas familiares. Ao perceber que Nelson estava sendo ameaçado por um agiota, o jovem tomou uma decisão difícil: defender o pai. Apesar das constantes falhas e problemas de Nelson, Edu não conseguia ficar de braços cruzados. Ele prometeu ajudar, buscando alternativas para pagar a dívida e proteger a família. A atitude de Edu trouxe um misto de alívio e vergonha para Nelson, que sabia que sua irresponsabilidade colocava o filho em uma posição complicada. Em outro canto da cidade, Vera observava com crescente preocupação o comportamento de Mauro em relação a Celeste. O controle excessivo dele sobre a esposa era evidente, e isso incomodava profundamente Vera. Em uma conversa franca, ela alertou Lígia sobre a situação. Você não percebe? Ele a sufoca com esse controle. Celeste precisa de espaço, de apoio, não de alguém que a trate como se não pudesse tomar as próprias decisões. Lígia, embora hesitante, começou a refletir sobre as palavras da amiga. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal, assim você fica por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Celeste, por sua vez, não estava disposta a aceitar interferências. Ao receber Lígia em sua casa para conversar, não teve paciência para ouvir os conselhos. Você não tem o direito de se meter na minha vida, disparou visivelmente irritada. A discussão escalou, e Celeste acabou expulsando Lígia de sua casa. Para Celeste, aquilo era uma invasão de sua privacidade, mesmo que o intuito fosse ajudá-la. Enquanto esses conflitos se desenrolavam, Clarice procurava Teresa para desabafar sobre sua crescente preocupação com Beatriz. Ela está tão diferente, tão distante. Não sei o que está acontecendo, mas sinto que tem algo errado. Teresa, sempre atenta, ouviu com calma, tentando tranquilizar a amiga. Mas no fundo, sabia que Beatriz estava enfrentando algo que precisava ser compreendido e resolvido. Jacira, por sua vez, vivia um momento de insegurança e tristeza. Seu desempenho no concurso de talentos havia ficado aquém de suas expectativas, e ela não conseguia esconder a decepção. Eugênia, percebendo o sofrimento da amiga, prometeu ajudá-la a melhorar. Você tem potencial, Jacira. Só precisa de um pouco mais de confiança e prática. Vamos trabalhar nisso juntas, ok? As palavras de Eugênia trouxeram um pequeno alívio para Jacira, que começou a recuperar a esperança. Maristela e Basílio, por outro lado, encontraram um momento de reconexão. Apesar das idas e vindas, os dois acabaram se entregando aos sentimentos e ficaram juntos novamente. Para eles, aquele instante parecia uma pausa nos conflitos e dificuldades, uma chance de aproveitar a companhia um do outro sem pressões externas. No entanto, nem todos os relacionamentos fluíam com a mesma leveza. Juliano fez um comentário que abalou Beatriz profundamente. Você deveria alisar o cabelo. Fica mais bonito assim. A sugestão, dita sem maldade aparente, atingiu Beatriz como um julgamento sobre sua aparência e identidade. Ela, que já enfrentava dúvidas sobre si mesma, sentiu-se ainda mais pressionada a se enquadrar em padrões que não representavam quem realmente era. Com tantos conflitos e emoções à flor da pele, cada personagem enfrentava seus próprios desafios. As escolhas que faziam tinham impacto não apenas em suas vidas, mas também na de todos ao redor. Entre tentativas de controle, reconciliações e descobertas, a trama continuava a se desenrolar, mostrando que cada ação, por menor que pareça, pode gerar ondas que reverberam por toda parte. A situação estava insustentável. Nelson, conhecido por sua postura controladora e egoísta, finalmente cedeu e permitiu que Anita trabalhasse na televisão. No entanto, sua decisão não foi motivada por um gesto de apoio ou reconhecimento do talento da esposa. O que o levou a autorizar Anita a se tornar apresentadora foi uma dívida crescente com um agiota, fruto de chantagem feita por Heloísa, sua ex-amante. Tudo começou quando Heloísa reapareceu na vida de Nelson exigindo uma quantia de 20 mil cruzeiros. O dinheiro era a garantia de seu silêncio sobre o caso extraconjugal que ambos tiveram no passado. Heloísa ameaçava revelar tudo à família de Nelson, o que poderia arruinar ainda mais a já fragilizada relação com Anita e com o filho, Edu. Sem ter como pagar a chantagem, Nelson buscou socorro com um agiota,
mas acabou se complicando ainda mais. Com a dívida em aberto, o agiota não demorou a pressioná-lo. As cobranças se tornaram cada vez mais agressivas, até culminar em ameaças diretas. Dá seu jeito, te vira. Se amanhã não pagar os cobres que deve, vai sobrar pro teu moleque, disse o bandido, referindo-se a Edu, o filho de Nelson. Desesperado, ele percebeu que precisava agir rápido. 10.000 cruzeiros até amanhã. Não podem fazer mal ao Edu, não podem, murmurava Nelson para si mesmo, enquanto caminhava de um lado para o outro. Apesar do clima de celebração, Nelson mal disfarçava suas reais intenções. Ele sabia que o trabalho de Anita seria sua tábua de salvação, pelo menos enquanto conseguisse manipular a situação a seu favor. Para ele, o talento e o esforço da esposa não passavam de um meio para alcançar seus próprios objetivos. No dia seguinte, Anita fez sua estreia no programa de Alfredo Honório. O quadro Marmita da Anita rapidamente conquistou o público, graças ao carisma e à naturalidade da nova estrela. Anita não só ensinava receitas, mas também transmitia alegria e entusiasmo, cativando os telespectadores de todas as idades. Enquanto Anita brilhava na TV, Nelson usava o dinheiro do adiantamento para quitar parte da dívida com o agiota. No entanto, ele sabia que aquilo era apenas um alívio temporário. Sua situação financeira continuava precária, e as ameaças poderiam voltar a qualquer momento. Anita, por outro lado, estava determinada a fazer do quadro um sucesso e, aos poucos, reconquistar sua independência. Ela sabia que o trabalho na televisão poderia ser o início de uma nova fase em sua vida, longe das manipulações de Nelson. O público, por sua vez, acompanhava cada passo dessa trama com expectativa, aguardando os desdobramentos. Anita se tornaria uma estrela ainda maior? Nelson conseguiria manter suas mentiras ocultas? Ou a verdade sobre suas dívidas e chantagens viria à tona, colocando em risco tudo o que construíram até ali? O capítulo que se desenrolava mostrava que na vida de Anita, o brilho da televisão poderia ser apenas o começo de uma jornada cheia de reviravoltas, onde o talento e a força de vontade poderiam, finalmente, superar as adversidades impostas por Nelson e pelos fantasmas de seu passado. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia sentia uma inquietação crescer dentro de si. O peso das expectativas e o estresse acumulado fizeram-na tomar uma decisão impulsiva. Em um momento de descontrole, pegou as fotos que Beto havia tirado para a campanha e começou a rasgá-las, uma por uma. As imagens, meticulosamente preparadas, simbolizavam algo que ela não conseguia mais suportar: a pressão por perfeição. Quando percebeu o que havia feito, era tarde demais. Os pedaços espalhados pelo chão testemunhavam o estrago, e ela não sabia como encarar Beto. Enquanto isso, Beto, alheio ao ocorrido, revisava mentalmente o cronograma da campanha. Ele sabia que aquelas fotos eram cruciais para o sucesso do projeto. Ao voltar para o estúdio e encontrar os pedaços rasgados, ficou paralisado. Um misto de desespero e raiva tomou conta dele. Como isso foi acontecer? Pensou, tentando juntar as peças, literalmente e figurativamente. No outro lado da cidade, Edu enfrentava um problema bem diferente. Nelson, seu pai, havia se envolvido com um agiota para tentar resolver as dívidas da família. Edu, ao descobrir a situação, decidiu que não deixaria o pai enfrentar isso sozinho. Ele encarou o agiota de frente, prometendo quitar o valor devido o mais rápido possível. "Vou ajudar meu pai, custe o que custar", garantiu Edu, enquanto Nelson o observava, dividido entre alívio e culpa. Na casa de Celeste, a tensão também era palpável. Vera não conseguia mais ignorar o controle excessivo de Mauro sobre a irmã. Preocupada, decidiu conversar com Lígia, acreditando que ela poderia ajudar a abrir os olhos de Celeste. "Mauro está manipulando cada decisão dela", desabafou Vera. "Celeste merece mais do que isso." Lígia ouviu atentamente, mas não sabia até que ponto poderia intervir sem agravar a situação. Longe dali, Clarice buscava conforto em Teresa. Sentia-se sufocada pela preocupação com Beatriz. "Ela não é mais a mesma", lamentou. "Desde que começou a se envolver com aquele grupo, parece estar se afastando de tudo que realmente importa." Teresa tentou tranquilizá-la, mas sabia que o caminho para ajudar Beatriz seria longo e desafiador. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual a nota você dá para a novela até agora. Enquanto isso,
Em um cenário mais leve, Maristela e Basílio se rendiam novamente à química irresistível que os unia. Depois de tantas idas e vindas, decidiram deixar os receios de lado e aproveitar o momento. Ainda assim, ambos sabiam que a relação carregava seus próprios desafios, mas por enquanto, o desejo falava mais alto. De volta ao drama, Celeste, exausta de tantas interferências, perdeu a paciência ao receber mais uma visita inesperada de Lígia. "Você não tem o direito de se meter na minha vida", disparou Celeste, expulsando-a de casa. A situação deixou ambas abaladas. Celeste, por sentir que estava perdendo aliados, e Lígia, por não conseguir ajudar alguém que amava. Enquanto isso, Jacira lutava contra uma sensação de fracasso. O concurso pelo qual tanto se dedicou não havia saído como esperava, e as críticas a deixaram ainda mais insegura. Eugênia, percebendo a fragilidade de Jacira, estendeu a mão. "Você tem talento", disse com firmeza. "Vamos trabalhar juntas para mostrar isso ao mundo." Jacira viu naquela oferta uma luz no fim do túnel e decidiu aceitar a ajuda. Por outro lado, Juliano, em um comentário que soou tanto insensível quanto presunçoso, sugeriu que Beatriz alisasse o cabelo. "Você ficaria melhor assim", afirmou, sem perceber o peso das suas palavras. Beatriz, já fragilizada por tantas questões internas, ficou ainda mais incomodada. Sua expressão mudou, mas ela decidiu não confrontá-lo naquele momento, embora as palavras tivessem deixado uma marca. Enquanto os acontecimentos se desenrolavam, as vidas dessas pessoas continuavam entrelaçadas, movidas por conflitos, desentendimentos e a busca por redenção. Bia, perdida entre seus próprios dilemas, começava a perceber que suas ações impulsivas estavam afetando não só sua vida, mas também as daqueles ao seu redor. Beto, por sua vez, buscava forças para recomeçar, determinado a não deixar que aquele contratempo destruísse sua carreira. Edu, ao assumir a dívida do pai, sabia que enfrentaria desafios financeiros, mas seu amor por Nelson era maior do que qualquer dificuldade. Vera continuava preocupada com Celeste, enquanto Lígia ponderava sobre como agir sem prejudicar ainda mais a relação com a amiga. Jacira, apesar das inseguranças, começou a vislumbrar um futuro promissor ao lado de Eugênia, enquanto Beatriz refletia sobre sua identidade e sobre o que realmente importava para ela. Em meio a tantas tramas e desdobramentos, todos pareciam buscar o mesmo objetivo: um pouco de paz e a chance de recomeçar. Beatriz vive um dos momentos mais difíceis de sua trajetória em Garota do Momento, durante sua participação ao vivo no programa Alfredo Honório Show. O que deveria ser uma grande oportunidade profissional se transforma em um pesadelo, abalando não só a jovem, mas também aqueles que torcem por ela. O público assistia incrédulo enquanto Beatriz, visivelmente abalada, lutava para respirar. Seus movimentos ficaram lentos e sua voz começou a falhar. O ápice do drama ocorreu quando, diante das câmeras, ela perdeu os sentidos e desmaiou no palco. O alvoroço foi imediato, com a produção correndo para socorrê-la e Alfredo Honório tentando manter a calma enquanto o programa saía do ar abruptamente. Nos bastidores, o pânico tomou conta. Clarice e Beto, que acompanhavam tudo pela televisão, ficaram desesperados ao ver Beatriz desmaiar ao vivo. Sem perder tempo, ambos se dirigiram ao hospital para acompanhar o estado de saúde da jovem, temendo pelo pior. Enquanto isso, Bia, satisfeita com o resultado de sua armação, não conseguia esconder a satisfação. Para ela, o fracasso de Beatriz era motivo de celebração. "Ela não nasceu para esse mundo de destaque", comentou ironicamente com os colegas de produção, sem demonstrar qualquer remorso pela gravidade da situação que provocou. Beatriz foi imediatamente levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico de emergência. O diagnóstico confirmou a reação alérgica severa ao produto utilizado no cabelo, agravada pela crise de asma. Clarice e Beto ficaram ao lado dela, visivelmente abalados, mas aliviados por saberem que, apesar do susto, Beatriz estava fora de perigo. Enquanto Beatriz repousava, ainda sob os efeitos do incidente, Clarice não conseguia esconder sua preocupação.
Ela nunca deveria ter passado por isso, lamentou, segurando a mão da filha. Beto, por outro lado, estava tomado por um misto de raiva e tristeza, determinado a descobrir o que realmente aconteceu. Mesmo no hospital, Beatriz começou a refletir sobre tudo o que enfrentou nos últimos dias. Apesar do cansaço, sentia que precisava lutar mais do que nunca para conquistar seu espaço sem abrir mão de quem realmente era. Ela sabia que sua autenticidade incomodava algumas pessoas, mas também era sua maior força. Enquanto isso, o impacto do incidente repercutia em diferentes esferas. O público, que assistira ao programa ao vivo, expressava preocupação nas redes sociais, enquanto as críticas à perfumaria carioca e à equipe de produção do programa ganhavam força. Juliano, acuado pela repercussão negativa, Nos começou próximos a perceber capítulos que de suas Garota do atitudes poderiam Momento, ter consequências Zélia decide muito maiores investigar do que o passado imaginava. de Juliano No entanto, e se depara a com verdade por documentos trás do antigos que ocorrido ainda mencionam o permanecia nome de desconhecida Valéria, por todos. despertando ainda Apenas mais Bia sua sabia a curiosidade. extensão de sua Enquanto armação, isso, e ela Beto estava inicia a determinada sessão a de manter isso em fotos com segredo. Beatriz para Mas a o nova destino tem campanha suas formas de publicitária. revelar o que é feito A tensão nas entre os sombras, dois é e a palpável, jovem ainda especialmente enfrentaria as quando Beto consequências deixa de seus claro atos. para Beatriz que Beatriz, não por pretende sua vez, reatar o namoro, despertaria mais apesar forte da e proximidade mais exigida pelo determinada a seguir trabalho. em frente, Na empresa, provando que, Marlene mesmo apresenta a diante Juliano das sua mais adversidades, recente criação. ela era capaz de Um se sabonete reerguer inovador e que brilhar promete novamente. ser um sucesso. Juliano, impressionado com o resultado, aprova o produto imediatamente, reforçando sua confiança no talento de Marlene. Contudo, a descoberta de Zélia sobre o nome de Valéria nos papéis de Juliano levanta suspeitas que podem abalar a relação entre eles. Paralelamente, Jacira começa a desconfiar de que está sendo sabotada no concurso, o que a deixa apreensiva e insegura. Sua preocupação aumenta quando Teresa e Eugênia comentam sobre o sucesso do programa e percebem que Coralina tem atraído atenção com seus comentários sobre o concurso. A situação é um sinal de que a competição está mais acirrada do que nunca. Enquanto isso, Valdete invade o camarim de Alfredo, causando um tumulto nos bastidores. Em outro ponto da trama, Nelson enfrenta uma situação delicada ao ser agredido por um agiota, o que evidencia seus problemas financeiros e coloca sua segurança em risco. De volta à sessão de fotos, Beatriz decide sabotar o trabalho de Beto, criando dificuldades e comprometendo o resultado da campanha. No entanto, Clarice aparece em busca de Beatriz, adicionando mais um elemento de intriga à história. Cada um dos personagens segue envolvido em seus próprios conflitos, enquanto as conexões entre eles continuam a se entrelaçar de forma surpreendente. Celeste vivenciará um momento de grande desconforto e constrangimento, que expõe questões delicadas sobre assédio e preconceito. A jovem será abordada de forma inadequada por um homem mais velho enquanto visita uma banca de livros. A cena promete provocar reflexões sobre culpabilização da vítima e os desafios enfrentados por mulheres em situações semelhantes. Tudo começa quando Celeste e sua amiga Bia estão caminhando para a escola. Durante o trajeto, a jovem se interessa por uma banca de livros na rua e decide se aproximar para dar uma olhada. Enquanto ela analisa os títulos expostos, um homem de aproximadamente 60 anos aparece, aproximando-se com intenções evidentes. Ele a olha fixamente e faz uma piscada, direcionando o olhar para o decote de sua blusa. A atitude do homem deixa Celeste visivelmente desconfortável e abalada. Sem conseguir esconder seu desespero, ela se afasta rapidamente e retorna para junto de Bia, que a observa preocupada. No entanto, Celeste não compartilha imediatamente o ocorrido. Abalada, ela apenas pede para irem embora dali, evitando tocar no assunto. Mais tarde, já em outro momento, Celeste desabafa com Mauro sobre o que aconteceu. "Ah, Mauro, um sujeito que tem idade para ser meu avô flertou comigo hoje quando eu estava indo para a escola com a Bia. Me senti tão mal", relata ela, visivelmente incomodada. Ao invés de oferecer apoio ou solidariedade, Mauro reage de forma crítica, insinuando que a própria jovem pediu por isso devido às roupas que vestia. "Olha essa saia curta e essa blusa desabotoada em cima. Já te falei que os homens vivem de olho em você. Pronto, assim fica bem melhor", diz ele, abotoando a camisa de Celeste sem seu consentimento.
A jovem, indignada, tenta se defender. Mas esse é o meu uniforme de escola, Mauro. Ele é que não devia ter me olhado daquele jeito. Me senti invadida. Mesmo diante do desconforto de Celeste e de seus argumentos, Mauro não recua. Em vez disso, ele insiste em culpar a jovem pela situação. O mundo tá cheio de canalhas, Uvinha. Você precisa aprender a se cuidar e parar de andar sozinha com as suas amigas. Moça de família não fica andando solta por aí. Se você não quiser que isso aconteça de novo, precisa mudar o seu jeito de vestir e se comportar. Não se preocupe, eu te amo e vou te ajudar, declara ele, em um tom que mistura proteção paternalista e imposição de controle. O episódio ilustra de forma contundente o impacto emocional do assédio sobre a vítima e como a falta de apoio pode agravar ainda mais a situação. Celeste não apenas enfrenta o trauma de ser abordada de forma inadequada, mas também precisa lidar com as críticas de quem deveria acolhê-la. Por outro lado, a postura de Mauro é um reflexo de atitudes enraizadas em nossa sociedade, onde a mulher é frequentemente responsabilizada pelas ações alheias. A ideia de que Celeste precisa aprender a se cuidar e evitar andar sozinha reflete uma cultura que prioriza o controle sobre a liberdade feminina em vez de combater as atitudes inadequadas de certos homens. O desenrolar da história promete trazer novas reflexões sobre esses temas, à medida que Celeste busca encontrar sua voz em meio às adversidades. Sua relação com Mauro também pode passar por um momento de crise, já que suas atitudes revelam uma falta de compreensão e apoio em um momento crucial. A jovem, que já demonstrou ser independente e confiante em outras ocasiões, terá que lidar com o desafio de se impor e questionar as ideias preconcebidas que a cercam. Essa cena é um exemplo poderoso de como novelas podem abordar questões sociais importantes, promovendo debates necessários sobre igualdade, respeito e empatia. O assédio é uma realidade enfrentada por muitas mulheres, e mostrar as nuances dessas experiências ajuda a trazer conscientização para o público. Por meio de personagens como Celeste, que refletem dilemas reais, a trama se aproxima dos telespectadores e gera discussões que vão muito além da ficção. Resta saber como Celeste reagirá nos próximos episódios e se conseguirá superar as barreiras impostas não apenas pelo assédio que sofreu, mas também pelas críticas que recebeu de quem deveria estar ao seu lado. Sua jornada é um lembrete da força necessária para enfrentar situações adversas e da importância de se lutar contra. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, todos estavam celebrando o sucesso da campanha publicitária, mas Beatriz, ou Bia, não compartilhava da mesma alegria. Enquanto os outros estavam radiantes com o acerto da ação, ela se sentia distante, como se algo ainda estivesse faltando. Beto, percebendo o distanciamento de Bia, tentou se aproximar dela, buscando uma reconciliação ou ao menos uma conversa amigável. No entanto, Bia não estava disposta a ceder. Ela respondeu de forma firme, deixando claro que nada havia mudado entre eles. Apesar do sucesso profissional, a situação pessoal entre os dois permanecia complicada, e Bia não parecia disposta a reverter isso tão cedo. Enquanto isso, na perfumaria carioca, Raimundo não deixou passar em branco a atitude de Ronaldo. O comportamento do rapaz em relação à administração da empresa causou desconforto, e Raimundo tomou uma atitude direta, repreendendo Ronaldo por sua postura. Como resultado dessa repreensão, ele foi afastado da conta da perfumaria carioca, o que gerou um certo mal-estar dentro da equipe. Ronaldo, por sua vez, não parecia entender o motivo de tal medida, mas a decisão foi irrevogável. Dentro da empresa, Bia também não estava satisfeita com sua posição. Ela não gostava de ser estagiária de Ronaldo, que, embora tivesse sua própria conta na agência, não parecia ser a melhor figura para guiá-la ou ser um exemplo. Bia acreditava que poderia estar em uma posição melhor, mas, por algum motivo, suas ambições não estavam sendo atendidas da forma que ela desejava. Essa insatisfação se refletia em seu comportamento e na forma como se relacionava com seus colegas.
Enquanto isso, Zélia, sempre envolvida em seus próprios planos, garantiu ao seu cúmplice misterioso que estava mais próxima do que nunca de descobrir todo o passado de Clarice. Seu objetivo era desmascarar os segredos de Clarice e entender o que realmente acontecera antes do acidente. Zélia se mostrava determinada a resolver essa trama obscura, e suas investigações estavam ganhando força. Ela sabia que, com paciência e perseverança, encontraria as respostas que procurava. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Em uma outra frente, Mauro, com um gesto de arrependimento, se dirigiu a Celeste. Ele pediu perdão por seus erros passados, tentando restaurar o relacionamento que ambos haviam perdido. Celeste, ainda magoada, não sabia se seria capaz de perdoá-lo de imediato, mas as palavras de Mauro soaram sinceras. Ela ainda estava em um processo de reflexão, tentando decidir se poderia dar uma segunda chance. Enquanto Mauro tentava lidar com seu arrependimento, Vera e Sebastião estavam preocupados com a situação de Celeste. Eles observavam de longe, atentos ao comportamento da menina, sabendo que as coisas não estavam fáceis para ela. A dor emocional era evidente, e os dois se perguntavam como poderiam ajudá-la a superar os desafios que estava enfrentando. A preocupação com o bem-estar de Celeste os consumia, mas as palavras certas pareciam difíceis de encontrar. Em meio a tantos conflitos e reviravoltas, Alfredo se viu em uma situação tensa. Alguém havia invadido seu camarim, o que indicava uma grave violação de sua privacidade. A intrusão não só afetou Alfredo, mas também gerou uma série de especulações sobre quem poderia estar por trás desse ato. Isso só aumentou a pressão sobre ele, que tentava entender o que realmente estava acontecendo em sua vida profissional e pessoal. Nelson, por sua vez, não estava imune aos problemas que o cercavam. Ele foi ameaçado de uma forma velada, e a sensação de insegurança tomou conta de sua rotina. Ele sabia que precisava tomar cuidado com os passos que dava, pois parecia estar em uma situação delicada. As ameaças pairavam sobre ele, e a ansiedade de não saber quem estava por trás disso o deixava em alerta. Lígia, sempre atenta às movimentações ao seu redor, resolveu dar um conselho a Ronaldo. Sabendo das dificuldades que ele estava enfrentando, ela sugeriu que ele reconsiderasse algumas de suas atitudes, pois poderia estar prejudicando mais do que ajudando. Ronaldo, porém, estava determinado a seguir seu próprio caminho e, muitas vezes, ignorava os conselhos que lhe eram dados. Enquanto isso, Marlene, com sua criatividade e talento, se dedicava a um novo projeto para a perfumaria carioca. Ela estava produzindo uma receita de sabão exclusiva que seria uma novidade para a linha de produtos da empresa. Seu empenho em criar algo inovador para a perfumaria mostrava que ela era mais do que apenas uma funcionária comum. Marlene possuía um olhar atento para os detalhes e, com isso, estava se tornando uma peça importante dentro da empresa. Por fim, Bia anunciou que, a partir daquele momento, seria a nova estagiária de Beto na agência. A decisão pegou todos de surpresa, mas ela parecia animada com a oportunidade de trabalhar diretamente com alguém tão importante. Essa mudança significava um novo começo para Bia, e ela estava determinada a se destacar no novo cargo que havia assumido. Enquanto isso, Zélia, com sua busca incessante por respostas, decidiu procurar uma antiga secretária da perfumaria carioca. Essa mulher, que havia trabalhado na empresa no passado, poderia ter informações valiosas que ajudariam Zélia a desvendar os mistérios em torno de Clarice e do que havia ocorrido durante o acidente. Zélia sabia que a verdade estava mais próxima do que ela imaginava e que, em breve, conseguiria juntar todas as peças dessa complexa história. Em Garota do Momento, Zélia segue sua jornada em busca da verdade sobre o passado misterioso da família Alencar. Sua missão é expor as mentiras e os segredos que envolvem Clarice, Juliano e Maristela. E ela não vai descansar até revelar todos os acontecimentos que marcaram suas vidas anos atrás. Em sua busca, Zélia se depara com uma pista reveladora que a leva a investigar ainda mais fundo, principalmente sobre o acidente de Clarice e o comportamento de Juliano na época. Zélia, determinada a destruir os Alencar,
sabe que é crucial expor os segredos mais sombrios de Juliano e Maristela para recuperar o que perdeu no passado. Ela está decidida a desmontar a farsa que foi construída ao longo dos anos e, para isso, começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Seu primeiro passo é uma investigação sobre a antiga secretária de Juliano, Ofélia, que, conforme Zélia acredita, pode ter informações cruciais sobre o acidente que mudou a vida de Clarice. Esse acidente, que foi o ponto de partida para o desenrolar de toda a trama, é o que motiva Zélia a buscar respostas. Quando Zélia finalmente encontra Ofélia, elas relembram os tempos em que ambas trabalhavam juntas na perfumaria carioca. Durante a conversa, Zélia questiona Ofélia sobre o acidente de Clarice, e a ex-secretária revela detalhes importantes sobre aquele dia fatídico. Ela conta que, antes do acidente, Juliano estava de ótimo humor e, inclusive, a mandou embora mais cedo naquele dia. Essa atitude estranha e o comportamento de Juliano antes do acidente deixam Ofélia desconfiada. Pouco tempo depois, ela foi demitida de forma abrupta e sem explicações, o que só alimentou suas suspeitas de que algo não estava certo. Esse relato de Ofélia desperta em Zélia uma série de questionamentos. Ela começa a perceber que o acidente de Clarice pode não ter sido um simples acidente, mas sim algo planejado, uma parte de um esquema maior envolvendo Juliano e talvez outras pessoas. Esse primeiro indício leva Zélia a investigar mais a fundo os registros da perfumaria carioca, buscando qualquer pista que possa ajudá-la a entender o que realmente aconteceu. Zélia se lembra de um livro de registros de entradas e saídas que estava guardado na empresa e decide investigar. Esse livro, que deveria ser usado para registrar a entrada de pessoas estranhas na perfumaria carioca, também poderia revelar informações sobre quem estava por ali na época do acidente. Ao questionar Ofélia sobre o livro, Zélia descobre que, curiosamente, Clarice, por ser noiva de Juliano, estava isenta da obrigação de registrar sua entrada. Esse detalhe, aparentemente insignificante, começa a chamar a atenção de Zélia, que passa a pensar que talvez Clarice tenha sido envolvida de uma maneira mais profunda do que ela imaginava. Com a ajuda de Ofélia, Zélia vai atrás do livro de visitas da perfumaria carioca e, ao finalmente encontrá-lo no almoxarifado da empresa, ela se depara com uma revelação surpreendente: o nome de Valéria. Esse nome, que aparece de forma misteriosa nos registros, logo se torna o ponto de virada da investigação de Zélia. Ao investigar mais a fundo, Zélia descobre que Valéria foi a verdadeira mãe de Bia e que ela morreu em circunstâncias estranhas, aparentemente relacionadas ao passado de Juliano. No começo, Zélia não sabe quem é Valéria, mas o nome desperta uma enorme curiosidade, e ela sente que essa mulher tem uma relação muito mais importante com a história do que ela poderia imaginar. Ela começa a juntar as peças, percebendo que Valéria pode ter sido uma figura fundamental na vida de Juliano e na história da perfumaria carioca, talvez até antes do acidente de Clarice. Essa descoberta muda toda a direção da investigação de Zélia, que agora busca entender a verdadeira identidade de Valéria e o que ela representa para Juliano e sua família. Zélia se dedica, então, a entender quem realmente foi Valéria e como ela se conectava com Juliano e os eventos que culminaram na morte dela. Essa investigação revela novas camadas de mistério, e Zélia percebe que está cada vez mais próxima de desmascarar a verdadeira face de Juliano. O passado de Juliano começa a se entrelaçar com o presente de maneira cada vez mais complexa, e Zélia sente que está prestes a descobrir a verdade por trás da fachada de respeito e sucesso que ele construiu. À medida que Zélia vai desvendando mais detalhes sobre o passado de Juliano e de sua família, ela também começa a perceber a verdadeira magnitude da farsa que foi criada em torno de Clarice e dos segredos que Juliano tenta manter ocultos. Zélia, que foi uma peça importante nesse jogo no passado, agora está determinada a virar o jogo e finalmente revelar a todos a verdade. O nome de Valéria se torna então a chave para abrir a porta de um mistério muito maior do que ela havia imaginado.
Essa revelação sobre Valéria marca um novo capítulo na investigação de Zélia e a impulsiona ainda mais em sua busca por justiça. Ao descobrir a identidade dessa mulher e seu vínculo com Juliano, Zélia se aproxima cada vez mais de desmascarar o passado sombrio da família Alencar. O mistério envolvendo o acidente de Clarice, o envolvimento de Juliano e as relações familiares complexas começam a se entrelaçar, e Zélia percebe que finalmente está prestes a expor tudo o que Juliano e Maristela tentaram esconder por tantos anos. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz, em um momento decisivo, confessa a Basílio que não quer mais ter qualquer vínculo com Clarice. Ela deixa claro que não está disposta a continuar a convivência com a mulher, marcando um afastamento definitivo. Essa decisão de Beatriz não é apenas uma questão pessoal, mas também reflete as tensões que a envolvem e a determinação de colocar um ponto final em relações que não lhe fazem bem. Para Beatriz, a relação com Clarice chegou a um limite irreparável. Enquanto isso, Edu presencia uma cena que o deixa profundamente revoltado. Ele flagra Nelson em um encontro com Heloísa. A cena é desconfortável, mas o que realmente afeta Edu é o comportamento de Nelson, que tem maltratado Anita, algo que já estava começando a incomodar o filho. Sentindo-se no dever de proteger a mãe e exigir respeito, Edu confronta o pai, pedindo-lhe que pare de tratar Anita de forma cruel. Como barganha, Edu propõe a Nelson que, se ele cessar seu comportamento destrutivo, guardará um segredo do pai. O conflito entre pai e filho se intensifica e a situação começa a revelar a verdadeira dinâmica disfuncional da família. Em outro ponto da trama, Mauro, com seu comportamento ríspido, se torna cada vez mais insensível com Celeste. Seu tratamento impiedoso começa a ser notado por Eugênia, que percebe a tensão crescente entre eles. Eugênia, sempre atenta às relações ao seu redor, começa a se questionar sobre as razões de Mauro, tentando compreender melhor suas atitudes. O contraste entre o comportamento de Mauro e a sensibilidade de Eugênia cria uma dinâmica interessante entre os personagens. Beatriz, por sua vez, começa a planejar novos caminhos para sua vida. Ela toma a decisão de se dedicar ao ensino e, para isso, planeja começar a dar aulas para crianças no Clube Gente Fina. Seu desejo de se afastar da vida que vinha levando na Magnifique e explorar novas possibilidades demonstra uma transformação no caráter da personagem. Beatriz quer ser mais do que apenas uma imagem publicitária. Ela deseja impactar positivamente a vida das crianças e encontrar um propósito mais alinhado com seus valores. Ao mesmo tempo, uma conversa misteriosa acontece com Zélia, que revela ter descoberto mais um segredo de Maristela e Juliano. Zélia, sempre atenta às circunstâncias ao seu redor, parece saber de coisas que os outros não têm ideia. Essa revelação cria mais uma camada de mistério e tensão no enredo, onde as histórias paralelas começam a se entrelaçar de maneiras inesperadas. O segredo que Zélia detém promete afetar o rumo dos acontecimentos, criando um clima de suspense. No jogo de sedução, Maristela se envolve com Basílio de uma maneira estratégica. Ela seduz o homem para alcançar seus próprios objetivos, movida por interesses pessoais e pela necessidade de se sentir no controle de suas relações. Agora, antes de continuar, já deixe seu gostei e se inscreva no canal, assim você fica por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Beatriz, por sua vez, toma mais uma decisão importante. Ela avisa a Clarice que deixará a Magnifique. Sua escolha de abandonar a agência é uma forma de se libertar das pressões e expectativas que pesam sobre ela, sinalizando seu desejo de tomar as rédeas de sua vida. Beatriz já não se sente mais confortável naquele ambiente e está disposta a seguir seu próprio caminho, longe da influência de Clarice. Yolanda, por sua vez, alerta Ulisses sobre as intenções de Ana Maria, que parece estar se aproximando dele por motivos que não são claros. Yolanda, com sua intuição afiada, tenta proteger Ulisses de possíveis manipulações e sua intervenção na trama adiciona uma camada de desconfiança e suspeita em relação às verdadeiras intenções de Ana Maria. Ronaldo, por sua parte, começa a se envolver em uma atitude questionável ao copiar as anotações de Beto para a campanha da perfumaria carioca. Ao fazer isso, ele não apenas demonstra falta de ética profissional, mas também um desejo de alcançar o sucesso às custas do trabalho dos outros.
esse comportamento começa a gerar tensões no ambiente de trabalho e a destacar a rivalidade entre os personagens envolvidos. Finalmente, Bia, em uma tentativa de se reaproximar de Beto, decide pedir para estagiar na agência de Raimundo. Seu desejo de voltar a trabalhar com Beto e talvez reconstruir uma relação com ele, é claro. Ela sente que essa é a oportunidade de voltar a se conectar com ele de maneira mais profunda e, ao mesmo tempo, mostrar sua disposição em aprender e crescer profissionalmente. A dinâmica entre Bia e Beto começa a se transformar, com ela buscando uma forma de reconquistar a confiança e o carinho dele. Essa sequência de eventos envolve intrigas, segredos e decisões que marcam o destino de vários personagens, com cada um tentando encontrar seu lugar e definir seus rumos. O enredo vai se desdobrando de forma intrigante, com as relações pessoais e profissionais se entrelaçando e criando momentos de tensão, emoção e revelações. Nos próximos capítulos de Garota do Memento, Clarice abre o coração para Beatriz e revela detalhes de sua relação com Zélia, deixando Beatriz surpresa e confusa com a revelação. Enquanto isso, Jacira decide pedir demissão, mas Eugênia, percebendo o valor e a dedicação da funcionária, recusa o pedido e tenta convencê-la a reconsiderar. Alfredo, atento à tensão entre Jacira e Teresa, tem uma ideia para aproximá-las novamente e resolver o conflito entre elas. Paralelamente, Celeste compartilha sua decepção com Mauro em um desabafo sincero com Vera, buscando apoio emocional para lidar com o sentimento de frustração. Ulisses, por sua vez, entra em cena para ajudar Beto a criar uma nova campanha publicitária para a perfumaria carioca, destinada a impressionar Beatriz e reforçar a posição da empresa no mercado. Heloísa decide visitar Anita, gerando uma forte reação de Nelson, que fica completamente desesperado ao saber da aproximação das duas. Em outro momento, Anita oferece apoio e palavras de encorajamento a Guto, ajudando-o a enfrentar seus desafios. Enquanto isso, Ana Maria, determinada a seguir seu próprio caminho, falsifica a assinatura de Yolanda para se matricular nas aulas de capoeira de Ulisses, demonstrando sua determinação em explorar novos interesses. Nelson, em uma situação cada vez mais complicada, busca a ajuda de um agiota para resolver seus problemas financeiros. No entanto, sua ação não passa despercebida, já que Edu acaba testemunhando a negociação, ficando intrigado e preocupado com as implicações disso. Por fim, Beatriz começa a acreditar que Clarice e Zélia estão conspirando juntas para aplicar um golpe na poderosa família Alencar, gerando desconfiança e potencialmente alterando os rumos de suas relações. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Esse conjunto de eventos entrelaça os dramas pessoais, ambições e conflitos de todos os personagens, com cada decisão e atitude influenciando profundamente o curso das histórias e as conexões entre eles. Beatriz é envenenada por Bia, desmaia durante sua estreia como garota propaganda e é internada em estado crítico. O aguardado momento de Beatriz como garota propaganda da perfumaria carioca